Eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A maior economia do mundo, os Estados Unidos, tiveram queda no Produto Interno Bruto pelo segundo trimestre seguido e entraram no que economistas classificam como recessão técnica. O PIB americano recuou 0,9% no segundo trimestre deste ano aqui, na comparação com o período anterior, quando o PIB já tinha diminuído de tamanho em 1,5%. É considerado recessão técnica porque foram 2 trimestres seguidos com queda no PIB e o mercado normalmente interpreta isso como um sinal de recessão. Mas não é uma recessão oficialmente falando. Para os Estados Unidos realmente estarem em recessão, é preciso uma declaração de uma instituição que se chama National Bureau of Economic Research, ou seja, Escritório Nacional de Pesquisa Econômica. Essa instituição é uma instituição privada, apartidária, não lucrativa, com economistas que acompanham uma série de índices, não só o PIB, para declarar se o país está ou não em recessão. E essa instituição não declarou recessão e é exatamente a isso que o governo Biden está se apegando nesse momento para dizer que o país não está, que a economia do país não está contraindo, não está em recessão. A retração da economia norte-americana entre os meses de abril e junho contrariou a projeção de muitos analistas, que esperavam uma leve recuperação do PIB, de 0,5%. Mas o resultado não chega a ser uma surpresa. Desde março, num esforço para conter a inflação, o Banco Central dos Estados Unidos vem adotando uma política de aperto monetário. O Banco Central dos Estados Unidos acaba de anunciar a nova taxa básica de juros do país. As projeções do mercado se confirmaram e o aumento foi de 0,75 ponto percentual. Foi a quarta alta seguida. E a taxa está agora no intervalo entre 2,25% e 2,5% ao ano, com a sinalização de novos aumentos até o fim do ano. A estratégia do Fed cria uma barreira a investimentos do setor produtivo e ao consumo. A ideia é tentar frear a demanda por produtos e, com isso, controlar a maior inflação registrada no país nos últimos 40 anos. O índice de preços para despesas com consumo pessoal aumentou 6,8% nos 12 meses terminados aqui, encerrados em junho. Essa foi a maior alta desde 1982, então um claro sinal da inflação no país que continua subindo, mesmo com essas tentativas do Federal Reserve, que é o Banco Central americano, de aumentar a taxa de juros para esfriar um pouco a economia. Então, por quê, né? O porquê dessa inflação tão alta nesse momento? Por causa de uma combinação de fatores, mas tudo volta àquela velha lei da economia, a lei da oferta e da demanda. É um momento de muita demanda e pouca oferta nos Estados Unidos. Muita demanda porque o país está em uma situação de pleno emprego, com uma economia aquecida. O governo colocou dinheiro na economia por causa da pandemia de Covid-19, então estimulou bastante o crédito e a oferta diminuiu. A oferta diminuiu principalmente por causa da guerra na Ucrânia, que afetou ali a distribuição de alimentos, também os combustíveis, fertilizantes. Então tudo isso faz com que os preços subam e as pessoas sentem sim no bolso o peso de tudo isso. O Item Mais de hoje fala sobre a economia dos Estados Unidos e como ela impacta o mundo. Nosso primeiro convidado é o Lívio Ribeiro. Ele é pesquisador associado do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. Lívio, muito obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado. Lívio, para a gente começar, 2 questões. A primeira é, afinal, Estados Unidos estão ou não numa recessão técnica? E um outro ponto, qual que é a metodologia utilizada nos Estados Unidos para considerar que o país entrou numa recessão? Bom, vamos lá. Vamos separar primeiro a discussão de recessão técnica. O conceito de recessão técnica, e ele eu entendo que seja um conceito global, é que você observe 2 trimestres consecutivos de contração no PIB. Então, sob esse aspecto, a gente teve no primeiro trimestre americano uma contração, um número final de 1,6 anualizado desazonalizado, e agora a primeira divulgação do segundo trimestre mostra uma queda de 0,9. Portanto, menos 1,6, menos 0,9 em termos de recessão técnica, neste conceito, sim. Temos uma recessão. No entanto, e aqui eu acho que, de fato, os Estados Unidos colocam uma ponderação que faz sentido, quando você define os marcadores de recessão, de fato você faz isso a posteriori. O que eu quero dizer? Você olha para trás, depois de passado o evento, para definir que aquele evento foi uma recessão ou não.
Essa marcação, ela segue parâmetros que são um pouco mais amplos do que simplesmente pegar 2 trimestres consecutivos de queda na margem, como a gente chama no jargão. Isso é importante nesse caso em específico, porque o resultado do segundo TRI, se você pega a abertura dele, o que você vê é um crescimento de consumo baixo, ainda que crescimento, e uma desaceleração importante na parte de investimentos, destacando em absoluto o investimento residencial. E, se eu não me engano, numa taxa anualizada, caiu 14%. Mas se a gente volta para o dado do primeiro TRI, que foi uma queda do PIB de 1,6%, a gente vê um crescimento muito forte de consumo e crescimento de investimentos, inclusive o imobiliário. Ali foi uma questão mais específica ligada ao comportamento do setor externo e de variação de estoques na economia americana. Se você olha as componentes de demanda doméstica americana, principalmente consumo interno e investimentos, o que você teve, na verdade, foi uma expansão bastante forte nos dados do primeiro TRI. Então faz sentido que a gente não olhe os números de maneira tão fria, né? Que a gente olhe o agregado e entenda o que está por dentro desses números para definir se de fato eles estão relacionados a uma recessão ou não. E aqui, entendendo recessão como um momento que pode durar X trimestres, onde você observa quedas profundas de padrão de vida, quedas de renda e quedas dos principais determinantes da demanda, especificamente consumo interno e investimento. Só reforçando o ponto, isso aconteceu no segundo TRI, mas no primeiro TRI a evidência não é essa. Então faz sentido que muitos dos governantes americanos, até os membros do FONC, destacando o presidente Jerome Powell, tenham dado, vamos dizer assim, um downplay nessa discussão de recessão técnica. Porque, de fato, quando a gente olha o resultado do primeiro TRI, a economia estava forte, e quando a gente olha agora, vamos definir uma recessão, um trimestre de queda não é suficiente para a gente discutir uma recessão, a despeito do número ter sido, em sua composição, fraco. Teve um outro indicador, Lívio, que o presidente Joe Biden, ele trouxe num comunicado, assim que saíram esses dados do PIB dos Estados Unidos, ele mencionou a questão do desemprego, que está em 3,6%, e citou também que mais de 1 milhão de postos foram criados no segundo trimestre. Em que medida isso também é suficiente para tranquilizar o cenário econômico no país, indicar que a economia está no caminho certo, como disse Joe Biden? Esse ponto em específico do emprego, a gente tem que tomar algum cuidado com ele, como lê-lo, tá? Porque, de fato, quando a gente olha para a taxa de desemprego na economia americana e para a geração de postos de trabalho, os números são muito fortes e estão absolutamente longe do que seria esperado num momento de recessão. No entanto, o mercado de trabalho é uma variável que sempre reflete um pouco do que ocorreu, mas não do que necessariamente está a ocorrer e ocorrerá. E o que esse comentário que eu acabo de fazer ele é importante? Porque o mandato do Fed é um mandato dual entre maximização do emprego, do pleno emprego, e controle de preços. Do lado do controle de preços, a gente tem um problema danado. A inflação americana sobe, surpreende negativamente, seja no headline, seja no núcleo. É uma inflação que traz preocupação, não só a inflação corrente, como as expectativas de inflação, que estão fora das metas estabelecidas a médio prazo, que são 2% na economia americana. Os dados de emprego continuam muito fortes e é necessário, para trazer a inflação e as suas expectativas de volta à meta, que você promova desaceleração do crescimento econômico. Tipicamente, desaceleração do crescimento econômico vai estar associada ao aumento do desemprego. Então, o fato do desemprego estar baixo é um fato. O presidente Biden está certo. Mas não necessariamente isso é uma coisa boa para o mandato da política monetária, que precisa, no caso americano, manter a economia em torno de um pleno emprego, mas, ao mesmo tempo, garantir que os preços estejam controlados. É muito difícil a gente tipificar hoje controle de preços nos Estados Unidos quando a inflação acumulada em 12 meses é a mais alta dos últimos 40 e poucos anos. Pois é, preços ao consumidor subiram a um ritmo anual de 9,1% em junho, Lívio. Então, qual que seria o caminho para controle da inflação? Qual medida que o governo deve adotar? O Fed não tem outra saída, senão uma nova alta dos juros? Qual seria a tendência? Diante desse temor de recessão, a taxa de juros subir menos? Vamos lá. A gente tem que tomar um cuidado. Eu gosto de falar sempre o seguinte. Tem gente que acha que dá para fazer um omelete sem quebrar ovo. Tipicamente, não dá. Então, para você promover uma desinflação consistente numa economia, primeiro, se o seu choque é um choque de oferta, que leva a inflação a ser mais alta,
e ele não tem efeito sobre a formação das expectativas de inflação, você pode ter uma estratégia que seja muito mais gradual e vigilante, sem necessariamente ter que atuar de maneira intensa. Esse choque de inflação que a gente observa nos Estados Unidos e no mundo, ele mistura um pedaço de choque de oferta, exemplos mais óbvios, lockdowns, desorganizações produtivas na Ásia e a guerra na Ucrânia, que estão levando a uma explosão de preços de commodities e de bens industriais, mas ao mesmo tempo é um mundo que ainda tem um resquício de uma sobrereação de demanda que ocorreu devido à pandemia. Os governos perceberam que era necessário jogar dinheiro na economia, esse dinheiro, no início, principalmente no mundo desenvolvido, se transformou em poupança excessiva acumulada. Essa poupança excessiva, ela desagou na economia como um consumo excessivo e levou, portanto, a uma demanda excessiva. Então, é a combinação de duas dinâmicas que são muito nocivas para a inflação. A derivada de choque de oferta negativo com demanda positiva é preço para cima e não tem muito o que fazer. Nesse sentido, dado que a inflação corrente está muito elevada, é muito mais importante do que isso, que as expectativas de inflação subiram, não há outra saída que não promover maior restrição monetária para trazer principalmente as expectativas de inflação de volta para a meta de 2%. Nesse sentido, existe um momento em que o Fed começa a subir juros e acelera, nas duas últimas reuniões, com uma elevação de 75 bips em cada uma delas. O Fed sinaliza que esse ritmo ele pode ser reduzido adiante, mas é importante deixar claro que o próprio presidente do Fed fala no Q&A posterior à reunião que, tem sim esse tom de diminuir o ritmo, mas se vê ainda um ciclo de elevações de juros que possivelmente ainda se alonga para o início de 2023. Então aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A gente está indo mais devagar, mas os juros americanos continuam subindo. Se a gente volta para a reunião de junho do Fed, onde ele divulga o DOTS é a visão geral dos membros do comitê sobre o comportamento das principais variáveis macroeconômicas, dentre elas o que se espera da taxa básica americana. As expectativas são de uma taxa básica em torno de 3,5% no fim desse ano, chegando a 3,75% no ano que vem e voltando a 3,5% em 2024. Quando se imagina que o juro estrutural ou o juro de longo prazo americano é alguma coisa entre 2 e 2,5%. Ou seja, os próprios membros do Fed, com a informação disponível hoje, eles imaginam que a economia americana tem que trabalhar num nível de restrição monetária relevante, maior do que o usual. E o que é interessante é que as projeções de inflação associadas a isso, sejam os núcleos, sejam o headline de inflação, estão acima de 2% até 2024, o que dá um tom de que este orçamento de juros que eu citei tem um pouco de viés altista. Tem uma outra coisa só que a gente não pode esquecer, é que ao mesmo tempo em que se sobe os juros, a gente também tem o quantitative tightening, que começa a ocorrer agora, que tem um efeito de diminuir o impulso monetário por um canal quantitativo, não o canal de preços, que é o canal dos juros. Juntam as duas coisas, você pode ter um pouco mais de juros, um pouco menos de juros, mas o fato é que você precisa aumentar o nível de restrição nessa economia. E aumentando o nível de restrição, é muito, muito difícil que a gente não gere alguma desaceleração do crescimento. Desaceleração, inclusive, que eu acho que tem que ser relativamente grande, o que é diferente de dizer que você tem que colocar a economia em recessão, que é uma contração do PIB. Desaceleração não é igual a recessão. Então, não necessariamente esse ciclo de altas sinalizado pelo Fed vai comprometer a economia americana a ponto de provocar uma recessão no país. É isso, Olívio? É isso, mas certamente a gente exige que o nível de ociosidade aumente, ou seja, o crescimento americano tem que ser inferior ao crescimento potencial. Isso pode implicar numa recessão ou não. A recessão não é garantida, mas a desaceleração da economia e o aumento da ociosidade, o que tipicamente vai acabar desembocando em aumento do desemprego, é muito, muito, muito difícil que não ocorra. Para a gente encerrar, Lívio, eu trago aqui uma declaração também do presidente Joe Biden nesse comunicado, em que ele disse que a economia dos Estados Unidos fará uma transição para um modelo de crescimento mais sustentável. Como é que isso seria possível? E o que ele quer dizer com isso, Lívio?
Aqui eu acho que a gente tem duas interpretações possíveis e eu confesso que eu não tenho tanta certeza do que o presidente Biden quis dizer. Tá? De um lado, uma transição de estrutura da economia, uma transição verde, uma transição para menos uso de combustíveis fósseis, maior eficiência, indústria 4.0, uma grande modificação e atualização da infraestrutura americana, o que está muito por trás do plano plurianual do Biden de impulso fiscal, que se chamou em algum momento de Green New Deal. O outro lado da história, uma outra interpretação possível que saia para fora disso, é que o desempenho da economia no médio e longo prazo tem que ser mais consistente com a sua capacidade de crescimento. O que eu quero dizer com isso? O excesso de consumo que existiu na saída da pandemia não pode se perpetuar. E, portanto, para você ter um crescimento que seja mais consistente, mais equilibrado, mais salutar, você precisa diminuir um pouco esse excessivo consumo e trazer a economia de volta a uma velocidade que seja relevante, mas não exagerada. Pode ser uma coisa, pode ser outra. No caso do presidente Biden, eu acho que ele está falando da primeira versão, nessa visão de mudança geral da estrutura de crescimento americano. Mas essa segunda visão de, olha, vamos trazer o nosso crescimento de volta às nossas possibilidades, que são boas, mas não são tão grandes quanto o sugerido nos últimos 2 anos, talvez também caiba nesse comentário. Lívio, mais uma vez obrigada por essa conversa aqui no Item Mais. Até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado a todos. Um abraço. Diante do desempenho negativo da maior economia do mundo, o Fundo Monetário Internacional divulgou uma nova redução da projeção de crescimento global para 2022 e 2023. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, cortou a projeção de alta do PIB global e a Priscila Yazbek vai nos explicar qual é o tamanho desse corte. As razões a gente imagina, né, Priscila? Mas você pode confirmá-las também para a gente. O FMI já tinha falado que ia fazer uma revisão na projeção da economia global, mais uma. Então agora faz esse anúncio aí, a projeção de alta do PIB global foi cortada de 3,6% para 3,2%. Antes havia uma previsão de um crescimento para a economia global de mais de 4% nesse ano, e para 2023 a previsão cai de 3,6% para 2,9% no ano que vem e de 3,6% para 3,2% neste ano. O FMI fala que os riscos para as perspectivas são predominantemente inclinados para o lado negativo, então além de fazer essa revisão, diz que pode haver também mais revisões negativas futuramente, então está falando que os riscos de pontos negativos surgirem é grande. Também fala que em cenário de mais riscos de inflação ainda maior, o crescimento pode cair para 2,6% em 2022 e 2% em 2023. A pressão inflacionária e a guerra na Ucrânia são alguns dos fatores destacados pelo FMI na nova projeção. Os números confirmam que os temores de recessão não ficam restritos aos Estados Unidos. Outros países também devem ter impactos negativos na economia. Seguimos falando sobre os temores de uma recessão nos Estados Unidos e no mundo, numa conversa agora com o Alberto Ramos. Ele é economista, head de pesquisas da Goldman Sachs América Latina. Alberto, muito obrigada por estar conosco no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado, prazer é meu. Prazer é nosso, Alberto. E a gente está aqui acompanhando curvas de juros nos Estados Unidos que são utilizadas como um termômetro sobre o caminho do dinheiro. E o que elas estão apontando? A necessidade de um aperto monetário menor. Isso também pode ser visto como um sinal de retração maior nos próximos trimestres? Quais são os outros indicadores, fatores que trazem uma sinalização sobre os próximos resultados? Olha, claramente há um foco muito grande na dinâmica da inflação e até que ponto o Federal Reserve, nessa tentativa de normalizar a política monetária e desinflacionar a economia, acaba por machucar um pouco mais a economia, acaba por, nesse processo, levar a uma contração econômica. Então, o mercado está hoje um pouco nessa dinâmica dual de olhar a dinâmica da inflação, qualquer sinal de que a inflação está vindo um pouquinho mais suave do que esperado é imediatamente precificado na curva de juros, e o oposto também é verdade, né? Qualquer sinal de que a inflação está um pouco mais salgada, mais disseminada, ou que contamina as expectativas de inflação, leva o mercado a antecipar o endurecimento da política monetária por parte do FED. Mas o FED também está muito preocupado com a dinâmica do crescimento, né? O ideal seria calibrar
a política monetária no ponto onde ajudasse a desinflacionar a economia, mas não nesse processo validar uma recessão. Claramente tivemos 2 trimestres já de PIB negativo, isso não necessariamente representa um quadro recessivo, é o que é, o dado é esse, 2 trimestres consecutivos de queda do PIB, mas o conceito de recessão é um pouco mais abrangente, envolve não só as taxas de variação trimestrais, mas o próprio nível da atividade, mercado de trabalho, indicadores industriais, enfim, é uma visão um pouco mais ampla da própria dinâmica do crescimento do que não só essa estatística do PIB. Mas claramente foi um semestre de crescimento baixo. O Fed agora claramente se preocupa em que a atividade se sustente de alguma maneira, que não entre numa espiral de contração. Se os números de atividade vierem um pouquinho mais debilitados, isso significa que o Fed provavelmente se retrairá um pouco nessa normalização da política monetária, que não levaria a taxa do Fed Funds Rate para um nível muito além do que é a estimativa do nível neutro. Ou seja, o cenário que temos hoje, Alberto, ele difere muito, por exemplo, daquele cenário da crise de 2008, quando a gente olha o desempenho de emprego, da questão do próprio consumo das famílias no país. Sem dúvida, é um cenário completamente diferente que claramente é um reflexo da própria dinâmica do Covid. Um choque extraordinário, mas também um choque de uma natureza completamente diferente do que foi todas as outras variações cíclicas da economia, incluindo a crise financeira de 2008-2009. O facto de ter sido uma recessão que também provocada por uma crise financeira, que não foi o caso mais recentemente, muda completamente a dinâmica da calibração da política monetária. E o que é claramente diferenciador hoje não é só que a economia voltou muito rapidamente, essa recuperação em V da economia ao final de um par de trimestres, 2008-2009, a recuperação da economia foi extraordinariamente lenta, o mercado de trabalho também voltou muito rapidamente, hoje a economia está sobreaquecida, o mercado de trabalho também, e a inflação, que a gente não vê uma inflação a este nível há mais de 40 anos. Tem que ir lá ao início da década de 70, quando Jimmy Carter estava na presidência, para ver uma inflação tão alta e tão disseminada. Então, o desafio que se apresenta hoje ao Fed, a autoridade monetária, é ordens de magnitude mais importante do que foi em 2007 e 2008 e requer um calibramento também bem diferente. Esse patamar de inflação tão alto, algo que não se via em 40 anos, e também essa desaceleração econômica, PIB negativo pelo segundo trimestre consecutivo, apesar de não trazer um cenário tão assustador quanto aquela crise de 2008, levanta temores de uma recessão nos Estados Unidos. Alberto, o que isso significa para o mundo? Pois é, levanta o temor de uma recessão, mas infelizmente estamos numa situação em que a inflação em si é um vetor recessivo. Se o Fed não calibrar a política monetária para baixar a inflação alta e disseminada em si levará a essa contração econômica. Quer dizer, não é que exista uma alternativa muito melhor do que esse aperto da política monetária. O que isso significa para o mundo? Significa bastante, pela própria importância sistêmica da economia americana. Estamos falando de uma economia de 21 trilhões de dólares, de uma economia que é aproximadamente 1/4 do PIB mundial. E é uma economia também altamente integrada nos fluxos de comércio e nos fluxos de capitais a nível global. Então, o que se passa nos Estados Unidos é extraordinariamente relevante para a economia global, pelos efeitos de difusão, pelos spillovers, que a própria dinâmica do crescimento, a variação do dólar, a calibração da política monetária pelo Fed, e a maneira como isso impacta os fluxos de capital para o resto do mundo, inclusive para países emergentes. Então, quer dizer, o facto do mercado estar muito focado aí no risco de uma recessão e para onde vai o crescimento nos Estados Unidos, significa a importância que uma economia desta dimensão e com o nível de integração que tem na economia global representa para o resto do mundo. Eu ouvi algumas análises de economistas, Alberto, queria saber inclusive se você concorda com elas, de que esse risco faz com que o dólar se desvalorize e países numa situação econômica um pouco mais estável sejam beneficiados. De fato, isso acontece, Alberto? E em que medida isso traz qual impacto para o Brasil? Como é que o país se insere nesse contexto? Olha, há vários vetores aqui, claramente é necessário separá-los para entender um pouco a importância do que se está passando nos Estados Unidos para o resto do mundo. Uma é a própria dinâmica do crescimento. Uma economia dos Estados Unidos que cresce menos também gera menos oportunidades de crescimento e de exportações para o resto do mundo.
Então, nesse sentido, não é uma coisa boa que os Estados Unidos cresça menos. Se uma dinâmica de menor crescimento leva a uma calibração mais suave da política monetária nos Estados Unidos e, eventualmente, um dólar mais forte pelo canal financeiro, não o canal de comércio internacional, mas pelo canal financeiro, aí sim poderia dar algum alívio e mitigar esse impacto negativo de uma economia que cresce menos, gera menos oportunidades de exportação para a economia americana, reduz a demanda de importações da economia americana. Mas, por outro lado, um dólar mais debilitado, que significa que moedas de outros países um pouquinho mais fortes e, eventualmente, uma taxa de juros menor nos Estados Unidos, dando algum suporte a fluxo de capital para mercados emergentes, e, por esse efeito, poderia sim ver algum benefício. Mas, no neto, olhando os dois fatores, não é assim tão claro se uma recessão nos Estados Unidos ou uma contração de atividade seja assim tão positiva para o resto do mundo. Ou seja, uma contração nos Estados Unidos puxa todo o mundo para baixo. É isso, Alberto? Sem dúvida. Mais uma vez, são 21 trilhões de dólares, é 1/4 da economia global. É uma parte muito importante, afeta bastante o crescimento global. Alberto, mais uma vez, obrigada por estar conosco no Item Mais, por essa conversa aqui e até uma próxima. Até uma próxima. Obrigado. E assim encerramos o Item Mais de hoje. Amanhã estaremos de volta com outro assunto. Até lá. Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.